Hoje, a palavra que eu quero repartir com vocês é uma passagem que está lá em Mateus 4,4, quando Jesus está sendo tentado no deserto e ele está com fome. E o diabo vem e oferece algo para ele. E a mensagem que ele dá para o diabo naquele momento é a seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, de toda palavra que Deus diz. E aqui eu quero fazer uma conexão entre isso que Jesus diz e o que aconteceu com o povo de Deus quando eles estavam no deserto. Deus diz uma palavra para aquele povo, que todas as manhãs haveria maná. E eles deveriam recolher esse maná de manhã e eles não deveriam guardar para o dia seguinte. A provisão seria para aquele dia e eles poderiam descansar, eles poderiam confiar que no dia seguinte haveria maná novamente. E aqui, quando você faz a conexão disso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus diz, com isso que Deus fez no deserto, a gente tem uma revelação profunda por debaixo dessa palavra. Qual é essa revelação? O que alimentava o povo no deserto não era o maná que caía do céu. O que alimentava o povo no deserto era ter uma palavra que dava certeza para eles que no outro dia haveria pão para comer. E houveram pessoas que descansaram ali. Fizeram o quê? Que elas confiaram na palavra, elas se alimentaram da palavra e elas foram dormir tranquilas, na certeza de que haveria maná no dia seguinte. Então, o que alimentava essas pessoas, de fato, não era o alimento físico, era a certeza, era a convicção, era a tranquilidade que no outro dia haveria maná. Então, elas não só se alimentavam fisicamente, mas elas alimentavam a alma, elas alimentavam o espírito e elas podiam descansar. Mas houveram pessoas que não confiaram na certeza de que podiam dormir tranquilas. Elas iam dormir preocupadas para ver se de fato no outro dia haveria maná. Então essas pessoas, elas até enchiam a barriga delas, elas até comiam alimento físico, mas o alimento que nutria a alma, que nutria o espírito, esse elas não tinham. Por quê? Porque elas não iam dormir na certeza, na confiança que no outro dia haveria maná. Isso aqui, nesse contexto, Deus traz uma lição profunda para nós. Sobre o quê? Sobre confiança, sobre acreditar, sobre obedecer, sobre confiar na palavra dele, que no dia seguinte vai haver a provisão. E aqui eu não estou dizendo provisão a nível físico apenas, eu estou dizendo que a gente vai ter todos os recursos para vencer aquele dia. E, gente, uma coisa é muito clara, né? Todas as áreas da nossa vida, onde houve falta, agora vai haver um excesso, porque é muito difícil para nós conseguirmos equilibrar esses dois polos. Onde houve falta, sempre vai haver excesso. Se houve falta de recursos para você em algum momento da sua vida, principalmente na infância, agora vai haver excesso, sabe de quê? De medo. De medo de quê? De faltar, da escassez. Se há falta de confiança em Deus, vai haver um excesso. Excesso de quê? Excesso de preocupação, excesso de ansiedade. A gente não vai dormir tranquilo sabendo que no outro dia vai ter maná, porque o que alimenta de fato é a palavra, não é aquilo que Deus colocou de recurso no dia seguinte para a gente vencer as dificuldades. E todos nós, eu, você, a gente tem muitas muletas na nossa vida. A gente está confiando, sabe, na questão material, a gente está confiando na nossa conta bancária, a gente está confiando no nosso próprio entendimento, no nosso conhecimento, numa profissão que a gente está confiando muitas vezes no ministério que a gente tem, naquilo que a gente está fazendo para Deus, na obra de Deus, e quando Deus dá um chutezinho nessa muleta nossa, a gente vê que a gente estava muito mais apoiado, a gente estava ali, a gente dependia daquilo para se sentir alguém, a gente dependia daquilo para ficar bem, para ficar confiante que as coisas iam dar certo, sabe? E quando Deus dá um chute nessa muletazinha, a gente percebe o quanto a nossa
A nossa força, ela tá baseada, ela tá pautada, ela tá sustentada nessas coisas e não no que a palavra dele diz. E o processo de aprender a confiar em Deus é um processo muito difícil, ele é um processo doloroso. E às vezes chega momentos até que a gente não acredita, sabe? Que a gente consegue confiar em Deus em alguns aspectos da nossa vida. A gente se sente tão impotente, a gente se sente tão indigna daquilo, que a gente se questiona, meu Deus, será que eu vou conseguir atingir esse nível de fé? Porque eu não consigo ainda confiar no Senhor nesse nível. E Deus, na misericórdia dele, ele colocou o Espírito Santo em nós, para que o Espírito Santo fosse trabalhando em nós, derrubando as barreiras, trabalhando nos nossos medos, para que a gente consiga confiar na certeza da palavra e não do maná propriamente dito, sabe? Então, esse processo de aprender a confiar em Deus é um processo diário. A cada dia a gente vai subindo um degrauzinho, sabe? E a gente precisa acreditar que a gente consegue subir esses degrauzinhos e aprendendo aos pouquinhos confiar em Deus. Porque existem coisas que são muito difíceis ainda e que a gente não consegue vencê-las. Mas a gente tem um amigo, um consolador, um ajudador, o Espírito Santo, aquele que nos ensinará todas as coisas. E que essa palavra seja o seu alicerce, a sua base para essa semana. Nem só de pão viverá o homem. Não é dos recursos que você tem na mão hoje, que eu tenho na mão, que eu vou viver. Eu vou dormir tranquila, porque eu sei que o maná vai estar aqui amanhã de manhã? Não, é porque eu sei que existe uma palavra que diz que o maná vai estar aqui amanhã de manhã. E hoje eu quero encerrar esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero encerrar esse vídeo com uma oração, para que Deus ele venha tirar de nós, sabe, toda a incredulidade oculta, todas as muletas que a gente tem, que a gente está se apoiando e que muitas vezes é inconsciente, a gente nem está percebendo isso. E assim eu quero orar nesse momento com você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o meu melhor amigo, o seu melhor amigo, aquele que nos ensinará todas as coisas, que você venha nos revelar, meu amigo Espírito Santo, toda a incredulidade oculta na nossa vida, todas as muletas nas quais nós temos apoiado e nós muitas vezes não temos nem percebido, que o Senhor venha trabalhar em nós, vai nos porões da nossa alma, vai revirando tudo, Senhor, vai abalando tudo aquilo que precisa ser abalado e que fique de pé, meu Deus, somente aquilo que precisa ficar de pé. Senhor, nos ajude a construir a nossa mentalidade, o nosso entendimento sobre a rocha e não sobre coisas, Pai, que são voláteis, coisas que são facilmente abaláveis, Pai. Arranca de nós toda a incredulidade, nos leva para níveis mais profundos, Pai, de intimidade, de confiança e de descanso. Vai mudando a nossa mentalidade para que nós não sejamos escravos, meu Deus, mas nos coloquemos na posição de filhos, filhos que podem descansar, sabendo, meu Deus, que existe uma palavra que sustenta todas as coisas, e essa palavra é a palavra do Senhor. E assim eu oro te agradecendo, Deus, por mais uma semana, que nós possamos internalizar isso, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que Deus diz a nosso respeito. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma semana maravilhosa, uma semana abençoada e que você durma sabendo que o maná vai estar lá. Não durma preocupado, porque se você dormir preocupado, você só vai encher a barriga, você não vai encher o coração e a sua alma do pão que realmente você necessita. Feliz semana para vocês.